Olha só, gente, semana agroambiental aqui do programa Fala Carlão e chegamos ao domingão aqui de encerramento da semana. Foi uma semana maravilhosa, de conversas muito construtivas. A gente tinha alguns elementos aí, já que havíamos gravado. Eu falei aqui, a primeira entrevista que eu fiz foi com o Daniel Vargas. E contei aqui para vocês que o Daniel foi inspirador da nossa participação nas COPs. A gente também participou da Conferência Internacional Josué de Castro sobre segurança alimentar e combate à fome, um tema que está intrinsecamente ligado ao nosso tema agroambiental. E eu não poderia deixar de terminar essa semana. Eu comecei com o Daniel e resolvi até numa homenagem o Daniel, eu sempre falo que é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Então, eu abri essa entrevista sem nenhum demérito a todas as pessoas inteligentes que eu conheço. Aliás, todo mundo que passa aqui no Fala Carlão, eu tenho a impressão que é extremamente acima da curva, fora da curva completamente. Mas esse caboclo que está aqui do meu lado, ele é completamente fora do padrão. Daniel Vargas, para encerrar aqui, a gente hoje no domingão, vocês viram aí a minha entrevista com o presidente do conselho da Copercitros, com o queridíssimo Matheus Kifuri Marino, foi um extraordinária, uma prosa linda. E agora a gente vai encerrar aqui nessa tarde de domingo com a presença aqui do Daniel Vargas, que é um caboclo fora da curva. Daniel, obrigado pela sua gentileza e sempre conversar conosco, viu, rapaz? Sempre uma honra estar de volta aqui, Carlão. Maravilha. Escuta, eu tô vendo você aqui com essa gravata verde e eu queria começar esse tema perguntando para você o seguinte: afinal de contas, o que é ser verde? O que é verde? Pois é, Carlão. Eu acho que essa é a pergunta mais básica e menos compreendida no debate contemporâneo. Porque quando a gente fala de transição verde, verde não é uma cor, não é algo que a gente capta pelo olhar. É uma condição econômica definida por padrões. São critérios que olham para as produções que nós comercializamos e dizemos, essa aqui é sustentável e essa não é. E de onde vêm esses padrões? Nos últimos 20 anos, eles vieram, sobretudo, de um conjunto de organizações sociais financiadas ou reguladas por países consumidores europeus. Então, lá fora, eles querem produtos que eles consideram sustentáveis. Criam padrões, botam as ONGs para certificar. E isso chega aqui sem debate e discussão, criando uma espécie de custo de ônus para a nossa produção. O que nós precisamos compreender e debater é a nossa realidade produtiva tem critérios de sustentabilidade que são diferentes da realidade produtiva lá fora. E se a gente aprender a olhar as particularidades da maneira como a gente produz, a verdade é que o nosso produto brasileiro é muito mais verde do que o verde desbotado lá de fora. Mas, Daniel, é uma frase de muito impacto isso que você está falando. E antes de seguir aqui, eu só queria... Vocês estão vendo que hoje eu vim aqui com a camisa da Employer, eu queria agradecer imensamente o apoio fundamental que a gente tem tido para o programa Domingão do Carlão, da Employer, a Employer que entende tudo do RH. Então, eu queria dizer para eles esse agradecimento. E, olha, gente do céu, só vem nego top aqui nesse Domingão do Carlão. Daniel é um deles. Daniel, essa sua frase é impactante, mas eu queria que você, se pudesse, vamos dizer assim, ilustrasse com exemplos, porque eu falo que assim, um bom exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras juntos, né? E você é um estudioso desse tema. Quais são os exemplos que você pode trazer para a gente que fizeram você, que é um estudioso, que está estudando isso, que está estudando esse Brasil aí há 5 ou 6 anos aí na Fundação Getúlio Vargas? Como é que você construiu esse argumento? Carlão, quanto mais eu entro nos temas técnicos para entender de onde esses padrões vêm, quem é que definiu o que vale e o que não vale, mais eu percebo os preconceitos embutidos, camuflados de ciência, porque não é ciência. Então, vou dar aqui alguns exemplos rápidos. Então, o mundo agora tem essa preocupação com a carne, porque o boi emite metano, o metano provoca um dano ambiental. Quando a gente começa a olhar como é que esse cálculo é feito, em geral,
se confunde o metano com o CO2, ou a métrica de referência não reconhece as particularidades do sistema de produção da pecuária e as características do metano. Por quê? É verdade que o boi emite metano no processo digestivo? É. Só que depois de 10 anos, esse metano se quebra na atmosfera e se retira do ar. Então ele deixa de causar o problema que ele estava cometendo. Só que no cálculo, essa retirada não é propriamente calculada. Além disso, é verdade que a pecuária coloca um gás na atmosfera, o metano vai para a atmosfera, quebra, vira CO2. Lá fica, provocando aquecimento global. É verdade? Mais ou menos. Porque o que acontece com o boi é que o boi come um pasto que é captura de CO2 via fotossíntese da planta, que entra para o seu processo digestivo, que vai eliminar o metano, que daí a 10 ou 12 anos volta a ser a mesma molécula de CO2 que estava na atmosfera antes. Então, o processo produtivo da pecuária não é um processo que adiciona necessariamente aquecimento global. Ele recicla. O boi é um filtro da atmosfera. E, portanto, se a gente olha para o debate como ele é apresentado com referência internacional, a gente já fica com o preconceito de que o boi é inimigo do clima. Na verdade, um processo produtivo da pecuária bem feito pode ser uma verdadeira geladeira do planeta. A gente recupera o pasto, isso acelera o tempo de produção do boi. Nós temos aqui, já estamos fazendo, a carne com a menor pegada ambiental do mundo. E tudo isso é possível, ou só é possível, se a gente entender que o que é verde na carne não é o que vem de fora, mas são as realidades produtivas e um cálculo científico ajustado à nossa realidade. Rapaz do céu, como é que... assim, me parece tão de vilão, nós nos tornamos o herói dessa história, não é verdade? E sabe, Carlão, isso não é algo que eu estou proclamando ou advogando. Isso é o resultado de alguns estudos da melhor ciência internacional. Então, há pouco nós tivemos aqui na conferência a fala do professor Miles Allen, que é chefe do Departamento de Física da Universidade de Oxford, que tem publicado vários estudos sobre o metano e que há pouco mesmo mencionou que a maneira como a gente calcula as emissões e a pegada da pecuária está profundamente equivocada, segundo ele mesmo. A grande questão é se nós vamos ter a humildade ou a sabedoria de entender o que a ciência já vem apontando para nós. E isso significa olhar para a pecuária e para os produtores no campo, não como inimigos naturais do clima, mas como aliados que podem ajudar o planeta a superar o problema número 1 da humanidade, a insegurança alimentar, e fazer isso com uma contribuição ambiental sustentável. Agora, você falou aí de humildade, né? E a gente, nesse debate aqui, a gente parece que nós temos... O mundo se transformou em dois lados. Mas o que a gente vê mesmo na mídia, na grande imprensa principalmente, eu só enxergo, pelo menos essa é a minha sensação, que só existe um lado. Quer dizer, parece que houve um cancelamento de quem produz no Brasil, quem produz no mundo inteiro, na América Latina. É um pouco, essa sensação minha é algo que eu estou exagerando? Eu acho que não, Carlão. Se formou ao longo dos últimos anos uma imagem no mundo de que o uso da terra é uma ameaça ao planeta. Então, quem vive dela, quem produz, é um criminoso em potencial. Então, nós precisamos nos preocupar com a biodiversidade, com o clima, com o equilíbrio ambiental, com as questões de gênero, com as questões sociais, e tudo isso tem o seu valor. Mas, quando nós olhamos só para esse repertório de problemas e colocamos todos na conta da terra, a gente acaba se esquecendo que a terra também é fundamental para nos alimentar. Então, é como se nós temos ali um elenco de problemas em que o produtor é responsável e culpado, e nos esquecemos que ele, na verdade, é o grande protagonista que abastece o mundo com comida. E sem comida não há debate, não há ordem, não há paz, não há segurança, e não há sequer uma agenda sustentável que pare de pé. E o que nós estamos fazendo aqui, Carlão, é tentar superar esse narcisismo das pequenas diferenças, em que os pequenos grupinhos se juntam ou se unem, cada um olhando para os seus amigos, e criar um ambiente para, de certo modo, apresentar o que deve estar na base de todo esse debate mundial, de desenvolvimento, de inclusão e de sustentabilidade. E na base de tudo isso tem algo
que eu creio que une o mundo, que é a segurança alimentar. Comida não é um atributo, um qualificativo de debates morais importantes que acontecem no mundo. Comida é a base da casa. É a partir dali que a gente começa e avança para debater tudo mais. Pois é, às vezes eu tenho, olhando por tudo que sai, principalmente por tudo que vem da Europa e pelas leis e tudo, a impressão que dá é que o povo que decide lá em Bruxelas, a impressão que dá é que eles esqueceram que a gente precisa comer, né? Eu acho que eles, ao longo dos últimos anos, Carlão, ao longo dos últimos anos, nós percebemos um distanciamento entre os interesses de uma certa classe média, de uma burocracia, de um consumidor de alta renda, sobretudo nas grandes cidades europeias, que chegaram ao poder através da liderança de novos partidos e que passaram a olhar para essa agenda de valores, sustentabilidade como uma prioridade. Mas se esqueceram que há menos de um século, eles mesmos lidaram com seus familiares com o problema da fome. E agora nós estamos, de certo modo, num momento em que esses protestos, essas reações europeias, relembram a eles próprios que por trás de todos esses elementos relevantes da discussão global, é importante ter clareza sobre o desafio e a prioridade do produtor e da produção de alimentos lá, aqui e no mundo inteiro. Agora, esse parece que é um debate, com quem eu conversei aqui, me parece que vem aí vamos dizer assim, uma onda contra isso. A gente viu, me parece que os protestos na Alemanha e outras decisões que aconteceram na Holanda e tal, a impressão é que dá que isso vai impactar também, as eleições estão aí, acho que as pessoas acordarem e possivelmente haverá mudanças nessa direção. E aí eu te pergunto, se essas mudanças acontecerem, ou seja, mudança, alternância de poder, ou seja, se o poder, os novos governantes chegarem, forem pessoas que, não esqueço que todo ser humano tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar, né, de preferência, nessas 3 refeições, ao menos, como isso impacta a gente aqui no Brasil, como isso impacta a América Latina? Nós somos aí uma região produtora de alimentos e o Marcos Jean, que me lembrou muito bem, acho que foi o Marcos, enfim, no painel que inclusive você participou, sobre a questão de que nós vivemos numa região, acho que foi até o Gustavo da Argentina que falou, nós vivemos numa região que nós não temos guerra. E, segundo o professor Marcos Jean que falou, o principal problema da fome são as guerras, seguidas por distúrbios econômicos, e só em terceiro lugar vem a questão climática. Como é que você vê isso? Isso pode trazer para nós uma oportunidade, algo importante aí. Como é que a gente está preparado para isso? Eu acho essa uma belíssima pergunta e que revela uma oportunidade que nós temos, Carlão. Primeiro, o que está acontecendo na Europa e no mundo é que as cartas do debate estão sendo embaralhadas. Então é como se a gente fosse distribuir as cartas para o novo jogo. E nesse novo jogo tem uma mudança, que a segurança alimentar entra na equação comercial com uma nova preocupação. Até há pouco tempo, muitas vezes quando a gente debatia quem é que vai produzir, quem é que vai comprar, a gente debatia pensando apenas na variável do preço. Então, se é mais barato produzir aqui, eu vendo para lá. Se é mais seguro produzir ali, eu vendo para lá. Agora, nós estamos colocando ao lado do preço a preocupação com a estabilidade, com a segurança. Porque não adianta eu te vender um bem de qualidade, sustentável e barato hoje e faltar amanhã. E na agenda global do alimento, a estabilidade, a segurança contra as volatilidades de guerra, de clima que seja, é tão ou mais importante do que o valor do produto na gôndola do supermercado. Então, nós colocamos ao lado da calculadora do mercado a calculadora da estabilidade ou da segurança produtiva. E é nesse ambiente em que a América Latina é hoje um palco de segurança produtiva sem comparação com o mundo. Dada a nossa história, a gente já sabe fazer, a gente já faz com estabilidade, a gente é rápido, a gente é inteligente para se adaptar, e isso nos coloca como um possível parceiro comercial altamente confiável para abastecer o mundo no futuro.
Pois é, me parece que a gente está vivendo um momento de transformação. É hora da gente arrumar a casa, né, Daniel? E aí, quando a gente fala... eu sempre... Acho que ninguém mais é otimista, ninguém mais fala tão bem do nosso agronegócio, porque a gente conhece do que eu. Mas a gente sabe que também temos desafios. E é um pouco sobre esses desafios que eu queria aproveitar aqui da sua inteligência e do seu conhecimento de Brasil, que é outra coisa que eu queria que você destacasse aqui também, que a gente teve. Ontem eu entrevistei o Getúlio Cruz, que foi governador de Roraima, e eu falo assim, a gente não conhece o Brasil. Não. Ninguém no Brasil conhece o Brasil. E ele me fala assim, Carlão, não podemos tratar Roraima igual ao Pará, igual ao Acre, ou seja, todos os estados que compõem a Amazônia têm suas peculiaridades. Embaralhei tudo aí, você resolve esse embaralho que eu te dei. Carlão, quando a gente olha para um país grande como o Brasil, com diversidade de bioma, de sistemas produtivos, de cultura, nós podemos olhar para isso e dizer, isso é um caos ou essa é uma imensa oportunidade? De um país que tem variações e vocações produtivas alternativas e complementares. Eu acho que a grande questão é se nós seremos capazes de tornar essa diferença visível e, ao mesmo tempo, fertilizá-la. Nós não precisamos que a Amazônia seja São Paulo de meados do século passado para depois ser outra coisa. Nós podemos lá, reconhecendo as variações das Amazônias, criar oportunidades de produção e de crescimento próprias para a região, segundo os interesses e valores do seu povo. E olhar para regiões produtivas em outras partes do Brasil do mesmo modo. Isso significa aplaudir, reconhecer e fomentar as nossas muitas vocações. E se tem algo que nos une, é isso. Um país que abraça a natureza, que mistura inteligência com o solo, produz alimento, empreende e sabe fazer as coisas bem feitas. Então, eu sou otimista nesse sentido e nessa direção. Agora, é verdade, Carlão, que isso não cairá do céu. Exigirá crédito, tecnologia, capacitação e, por trás de tudo isso, Carlão, eu acho que exigirá um espírito nacional, uma vontade de um grupo social, de lideranças brasileiras, de abraçarem o país como agente, como espaço, como o lugar onde a gente pode criar as bases do nosso próprio progresso, do nosso próprio desenvolvimento no futuro. Daniel, quando você foi ministro de Assuntos Estratégicos aí, alguns anos atrás, e eu conheço a história porque você me contou essa história. Ontem também, falando com o Getúlio sobre esse tema, e aí me deu um estalo, eu me lembrei do meu tio que participou do projeto Rondon. E aí me deu um estalo lá, falei, gente do céu, nós temos que fazer esse trem acontecer de novo. E ligando o projeto Rondon, que era pegar alunos, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mandar lá para o Mato Grosso, Amazônia, enfim, para conhecer outros ambientes. E trazer alunos de lá para cá também, para fazer vamos dizer assim, um ambiente onde as pessoas acabem conhecendo o país de verdade. E aí eu me lembrei que você fez algo semelhante quando ministro. Como é que essa história minha é um sonho? Porque eu penso o seguinte, uma boa parte dos nossos problemas, principalmente ligados à imagem, é por conta do completo desconhecimento dos brasileiros sobre o Brasil. Como é que a gente pode atuar nisso? A gente, especialmente nesses centros urbanos mais influentes do Brasil, conhece o Brasil, em geral, através da mídia importada. É como se a gente estivesse olhando para nós mesmos, intermediado pelo que os outros falam lá fora da gente. E é óbvio que sem conhecer, né, sem deixar suas impressões tocarem a realidade brasileira, a gente se torna muito vulnerável. É muito difícil amar aquilo que não se conhece. E, portanto, eu acho que tem uma tarefa aqui da gente criar pontes para o brasileiro conhecer o seu próprio país. Aí sua pergunta, Carlão, é possível fazer isso? O fato da gente já ter tido, há não muito tempo atrás, um projeto que levava brasileiros, estudantes, para caminhar pelo Brasil mostra que isso é possível. O Brasil tem instituições de pesquisa, universidades nacionais. Nós temos capacidade científica espalhada pelo país. Nós temos setores produtivos diversos. Por que não colocar esse tema
como uma prioridade estratégica do Brasil. Aí alguém pergunta, mas qual vai ser o veículo para fazer isso? Eu acho que tem vários, mas já tem uma sugestão muito evidente. Nós temos uma lei, Carlão, que diz que aqueles brasileiros que são dispensados do serviço militar devem prestar um serviço civil obrigatório. Eu acabei de falar isso aqui na hora do almoço. Falei, gente, em vez de fazer tiro de guerra, eu mesmo fui dispensado do tiro de guerra por, como é que fala? Excesso de contingente. Que tal se, em vez de ser dispensado do tiro de guerra, eu fosse Trabalhar pelo Brasil? Viajar pelo Brasil, estudar o Brasil, é só implementar. A lei já existe, está lá, pronta para ser regulamentada. Eu acho que aqui é uma questão da gente colocar este tema como uma prioridade. E entender o seguinte, Carlão, isso é importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala do brasileiro passar uma temporada estudando, trabalhando em outra parte do Brasil, servindo em outra parte do Brasil, nós não necessariamente esperamos com isso que nós vamos pegar agora um jovem do Rio de Janeiro e de São Paulo e ele vai consertar um problema do interior de Roraima. Não é isso. Nós vamos levá-lo lá para que Roraima mude ele. Para quando ele voltar para cá, ele passar a olhar para a região e para si próprio de uma maneira diferente. Um serviço civil obrigatório, portanto, é um serviço para construir uma nacionalidade, para criar elos culturais comuns em um país grande, desigual, diferente, mas riquíssimo que nós temos. Gente do céu, ó, eu já falei aqui, vou repetir de novo que já falei aqui, inclusive comentamos esse assunto com o Aldo Rebelo durante essa semana aqui. O programa Fala Carlão, nós vamos iniciar de alguma forma, alguma campanha dentro daquilo que é possível a gente fazer para que isso aconteça. E eu não sabia, né, que já tinha lei, né, Daniel? Como é que é? Serviço civil obrigatório. Serviço civil obrigatório. Quem não serve ao serviço militar obrigatório, é dispensado por alguma razão, deve contribuir em um serviço civil obrigatório que precisa ser estruturado no país. Agora, isso já é lei ou não é lei? Não é, em que estágio isso estaria? Não só é lei, como é uma lei que foi discriminada, foi explicada na Estratégia Nacional de Defesa, aprovada ali pelos idos de 2010, 2009, se não me engano. Então já está em vigor no país há alguns anos e já é algo de conhecimento de todos aqueles que lidam com essas obrigações civis que o Brasil possui. O que a gente precisa muitas vezes, Carlão, é que nós sabemos, né, que existem inúmeras leis, inúmeros projetos que às vezes não saem do papel. O que sai do papel é aquilo que consegue ser elevado à categoria de prioridade. E aqui, para que isso seja prioridade, nós precisamos entender que junto com os problemas sociais, econômicos, ambientais, tem um desafio cultural. Tem um desafio do sentimento nacional, das pessoas se identificarem com o país, para conhecerem e, a partir daí, também passarem a olhar para os desafios da realidade brasileira como uma prioridade, em vez de continuar apenas a ler a nós mesmos os nossos problemas e oportunidades, colhendo informações que vêm de fora. Daniel, eu acho que esse evento que vocês fizeram aqui, eu acho que colaborou imensamente aqui para a gente, vamos dizer, estabelecer o início, talvez, de movimentação aqui, de quem produz, no sentido de, vamos dizer assim, vencer a batalha da comunicação. E aí eu queria que você agora, para a gente fechar, nós temos acho que mais uns 5 minutinhos aí, eu queria que você me falasse, se você pudesse fazer uma espécie de resumo do que aconteceu aqui, daquilo que foi mais relevante. Você é sempre um espectador privilegiado aqui, você esteve sempre na primeira fila. O que para quem não teve aqui, o que esse pessoal deixou de presenciar? Eu vou destacar 4 mensagens que me parecem centrais. A primeira delas é a seguinte: sem alimento não há sustentabilidade e não há mais nada. Sem alimento não há vida. E, portanto, o alimento precisa ser a base das discussões dos demais problemas sociais e de desenvolvimento do mundo. Segundo, a produção precisa ser a prioridade da nossa agenda de segurança alimentar. Nós costumamos falar da segurança alimentar sob o viés da distribuição, do acesso ao alimento. Mas é a produção e o produtor que vai garantir um bem de qualidade e barato na prateleira do supermercado. Terceira ideia, o comércio internacional é fundamental
para garantir a segurança alimentar do planeta nas próximas décadas. Ele é um mecanismo de circulação, não só de bens, mas de nutrientes. E nós precisamos reconhecer isso. Não é só olhar para a quantidade de coisas que são compradas e vendidas. É olhar para como esses nutrientes essenciais da vida humana circulam embutidos em produtos diferentes de países diferentes. E para isso a gente precisa de mais e não de menos comércio. E quarto, no Brasil, a Amazônia pode e precisa ser um espaço de produção de alimento com sustentabilidade. Isso é fundamental para o progresso e o avanço da região, mas é também um desafio estratégico importante para o Brasil. E a última mensagem, Carlão. Nós vimos aqui pessoas de diversas partes do mundo. Tem produtor, tem liderança de cooperativa, tem intelectual, cientista, tem categorias de pessoas diversas. Mas todos, Carlão, todos concordam que apesar das nossas diferenças, nós somos aliados em um objetivo comum: garantir a segurança alimentar e acabar com a fome nas próximas décadas. Maravilha, gente do céu. O Daniel é um craque, né? Ele não dá cuidado nenhum. E é o seguinte, eu queria agora agradecer aqui, ocupar um pouquinho esses minutos finais aqui, agradecer a presença do Daniel, agradecer todo mundo que esteve conosco aqui nessa semana agroambiental. Eu perdi a conta, gente. Foi muita gente importante que passou por aqui. Então a gente falou sobre tudo que impacta a produção de alimentos e agroambientalismo. Agroambiental é um tema do Brasil. O Brasil é uma potência agroambiental. Eu queria agradecer imensamente o patrocínio da Agrivale que esteve conosco o tempo inteiro, desde o primeiro momento. Agradecer o André, o Max, enfim, mandar um abraço para todo mundo. Agrivale, vida gerando vida. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Agradecer também Plataforma Agro Revenda, agradecer Absolo, agradecer Datagro. Muito obrigado, foi uma semana extraordinária. A gente não podia, nós abrimos a semana com Daniel Vargas, estamos fechando a semana com o Daniel. Ô Daniel, e a gente se encontra na COP, né, Daniel? Estaremos lá, em novembro. Azerbaijão, né, rapaz? Azerbaijão. Pois é, Azerbaijão, agora em novembro, ano que vem, COP em Belém, aqui no Brasil. Então, gente do céu, tá espetacular, esse é um tema extraordinário. E a gente já vai dizer para vocês o seguinte, a gente gostou tanto desse formato de semana, da Semana Agroambiental, essa foi apenas a primeira Semana Agroambiental, a gente com certeza faremos outras semanas agroambientais e vamos trazer também diversos outros temas importantes do nosso agronegócio para tratar aqui em semanas como essa, semanas agroambiental. Ô Daniel, inclusive, eu quero aproveitar você aqui, porque você pode muito bem sugerir alguns temas que você acha que vale a pena a gente discutir ao longo de uma semana aqui. Então você vai pensando aí o que você sugere. Tem tanta coisa importante. Eu tenho falado com o povo do Bradesco, por exemplo, seguro agrícola, tem tanta coisa importante que nessa direção. Acho que é um formato bacana, né? Eu acho que sim, Carlão, porque dá um foco, mobiliza gente diferente, cria um diálogo e ajuda também a gente a avançar com ideias, com propostas, para materializar essa potência agroambiental que nós já somos. Pois é, e outra coisa que eu quero dizer e deixar bem claro aqui, gente, nós vamos fazer, logo, o Murilo ele tá com esse desafio aqui. A gente quer fazer aqui um fórum de debate, viu, Daniel? A gente conversar só eu e você aqui é uma delícia, mas eu quero trazer uns caboclos do mundo ambientalista, precisa vir aqui também para discutir, para a gente chegar num acordo, porque a gente precisa caminhar, gente. Eu acho que nenhum ambientalista vai desmentir o fato de que as pessoas precisam comer, né, Daniel? Será? Eu acho que não. Valeu, gente. Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê seguramente nos nossos próximos programas.